Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que será lecionada no próximo dia 7 de agosto, agora de 2022, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira, e hoje já estamos na lição de número 7, e esse terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, sobre a vida prática, a ética, os valores do reino e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Essa revista aqui ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, um homem abençoado por Deus, que elaborou essas lições aqui maravilhosas para que nós possamos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E antes de começar a nossa aula, eu, como sempre faço, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal, a você que faz parte aqui do canal do Pastor Edre, você que é aluno aqui da plataforma aqui do YouTube, no canal do Pastor Edre, que Deus em Cristo continue vos abençoando. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar, se inscreve aqui no nosso canal aqui embaixo, é grátis, você não paga nada, aperta no botão inscrever-se aí e você vai estar sendo inscrito no canal do Pastor Edre, ative as notificações, o sininho, todas as notificações, para que quando eu lançar aqui aulas semanalmente, você possa estar recebendo aqui a notificação e saber o próximo assunto que eu estou aqui lecionando. Então, venha fazer parte do canal do Pastor Edre, eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento, você vai com certeza se tornar um obreiro aprovado, que não terá do que se envergonhar, porque manejará bem a palavra de Deus, porque está aprendendo aqui e toda semana tem palavras abençoadoras. E hoje a lição de número 7 é a coerência entre a vida interior e a prática externa. Tem que ter coerência, não pode uma andar para um lado e a outra andar para o outro, precisam andar junto. Textuário. E tudo quando fizerdes, fazer de todo o vosso coração, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Esse texto está em Colossenses 3, 23. A verdade aplicada, é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. É preciso ter isso em mente. Os objetivos da lição: ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas e apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. O nosso texto de referência, eu sempre gosto de ler, para que os alunos se conectem à lição e saibam onde nós estamos localizados na Bíblia. Mateus 6, versículo 1, 2 e o número 5. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Olha aí, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A nossa introdução diz assim: Jesus menciona 3 ações comuns de todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. Em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazermos para sermos vistos e elogiados pelos homens ou por fé e amor a Deus. Então, a introdução ela nos leva aqui a já uma reflexão se estamos fazendo para agradar a Deus ou para se apresentar como piedosos diante dos homens. Antes da gente entrar na nossa lição, vamos aqui fazer uma oração, pedir a Deus que nos ajude nessa lição para que possamos ter a melhor compreensão. E hoje o nosso motivo de oração é que ore para que possamos aprender a ofertar, jejuar e orar corretamente. Vem orar comigo? Deus poderoso que está no céu, neste momento, ó Deus, eu te apresento a lição de número 7, que está hoje falando sobre a vida interior e a vida exterior. Deus, que precisa andar em coerência. Senhor, que o Senhor venha nos dar capacidade nesta hora para poder lecionar esta lição, que a pessoa que está ouvindo neste momento esta aula possa aprender como Deus jejuar, como orar, como ofertar, como ajudar o próximo, Senhor,
para que possamos a cada dia estar adequado a fazer parte do reino do Senhor. Que nós possamos a cada dia aprender e crescer na graça e no conhecimento e fazer o que está correto diante do Senhor, assim como está escrito na sua palavra. Meu Deus, muito obrigado. Espírito Santo, fique conosco até o fim desta aula. Jesus, nos ajude, ó Pai, para que possamos terminar esta aula, para que teu nome seja glorificado e aleluia e glória a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, a lição de número 7 parece que ela é uma continuidade, então Bispo Abner Ferreira, ele na lição de número 6, na lição passada, vamos fazer aqui vamos voltar um pouquinho à lição número 6, ele falou sobre os cuidados com a intenção do coração e nós podemos perceber que na lição de número 7 parece que esse assunto vai ganhando mais profundidade, o Bispo Abner Ferreira ele vai aprofundando mais o assunto e agora nós vamos entrar na área da esmola, da ajuda aos pobres e também do jejum e da oração, assim como Jesus ele mencionou, que essas práticas elas precisam andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, porque se nós fazemos parte desse reino, é importante ter em mente de que nós temos um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo observa e Ele conhece as intenções do nosso coração. Então não adianta a gente fazer algo na vida externa, mas sabendo que o interior não está coerente com aquilo que estamos praticando no dia a dia. Então nós precisamos ter isso em mente, que Deus tudo vê e tudo sabe. Ele sonda a mente, sonda os corações, sabe até qual é a vontade do nosso interior. Então, percebe aqui que nos objetivos da lição é ensinar que Deus sabe a intenção do coração. Perceba que no escritor da lição aqui, ele dá uma continuidade da lição de número 6. Então, isso é importante você que não acompanhou a lição de número 6, voltar aqui no canal do Pastor Ed, tem aqui a lição de número 6, para você entender um pouco melhor sobre a lição de número 7. Então, nós vamos estudar aqui acerca da coerência. Nós precisamos ter coerência como participante desse reino, como servo nesse reino de Jesus Cristo. Nós precisamos saber que nós não estamos mais só, Deus está conosco e Ele nos observa. Então, primeiro ponto aqui, a justiça operada pela falsa motivação. Então, é a justiça operada pela falsa motivação. Então, Jesus lá no monte, no Sermão do Monte, ali rodeado de muitas pessoas, ele ensinando os seus discípulos, Jesus ele passa ali a condenar a prática hipócrita dos fariseus e também ensinar os seus discípulos como deveriam se comportar diante das questões que eles encontrariam na vida acerca de abençoar a pessoa, de dar uma esmola e acerca de orar e também jejuar, porque os fariseus faziam de maneira errada e Jesus estava ensinando os seus discípulos não copiá-los, não fazer como os hipócritas, mas como novo participante do reino de Deus, começar a ter vida diferente, que pudesse haver coerência entre a vida exterior e a vida interior. Então, vamos lá. Jesus condenou a atitude hipócrita dos homens que sob disfarce de glorificar Deus, buscavam a glória para si. Perceba que no versículo que nós lemos aqui do texto áureo, Jesus está falando que quando um homem ele pratica algo para receber a própria glória, para receber elogio, para receber aplauso, ele já recebeu o seu galardão aqui dos homens. Então, de Deus ele não terá mais galardão, porque ele já tocou trombeta daquilo que ele está fazendo, que ele está praticando, porque ele quer que as pessoas vejam o que ele faz. Então, a justiça que eles diziam praticar naquela época, na verdade, era uma falsa motivação. Então, eles faziam para que os homens pudessem ver que eles estavam praticando, mas na verdade o coração deles estava longe de Deus. É por isso que Jesus chegou a falar no capítulo 15 lá de Mateus: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. O que eles fazem no dia a dia não condiz com o que eles vivem no dia a dia interior. Então é importante a gente conectar a vida exterior com a vida interior, principalmente nós que somos pregadores do Evangelho, nós que vivemos na prática da pregação da palavra, nós precisamos internalizar aquilo que nós falamos para as pessoas, precisamos viver aquilo que nós pregamos para que o nosso sermão ele tenha autoridade, para que o nosso sermão tenha poder de convencer as pessoas através do Espírito Santo, porque caso contrário,
será apenas palavras vãs, jogadas ao léu e nada terá efeito. Por isso que muitas pessoas pregam e não acontece transformação, porque muitas vezes elas não pregam o que elas vivem, elas pregam algo externo só para que as pessoas saibam que elas professam a palavra de Deus, e isso não é o suficiente. Nós precisamos viver aquilo que nós profetizamos. Então, Jesus falou que é o que sai da boca do homem é o que pode lhe condenar, então o que pode fazer mal. Então nós precisamos ter cuidado com o que está aqui dentro, porque o que está dentro de nós é o que vai afluir para a vida das pessoas que nos rodeiam. 1.1, agradando a Deus e não aos homens. Então, nós precisamos ter aqui em mente, como diz na introdução aqui, fazemos para sermos vistos ou elogiados pelos homens ou por fé e amor a Deus. Então, uma pergunta que fica aqui no ar: aquilo que eu tenho feito, aquilo que você tem feito, aquilo que nós temos feito, será que tem sido para ser elogiado pelos homens, para ser visto pelo pastor, para ser aplaudido pelos irmãos, ou nós estamos fazendo por fé e amor a Deus? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos todos os dias fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual para saber se as nossas atitudes do dia a dia estão agradando aos homens ou está agradando a Deus. Aleluia. Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo de bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus. Então, as atitudes do dia a dia, aquilo que eu pratico, pode ser até algo bom, parecer algo bom, pode ser até uma prática de justiça, mas se não for para agradar a Deus, Deus vai sondar o interior, Deus vai sondar a intenção do meu coração, e Deus sabe a intenção do meu coração, e Deus vai saber se eu estou centralizado em agradar a Ele ou somente eu quero aparecer. Aleluia. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou ser visto por amor e pela fé a Deus. Lembra que Jesus falou? Quando fazia as vossas orações, quando fazia as esmolas, jejuar, fazei para agradar a Deus, não para agradar os homens, para ser visto pelos homens. Então, o que é que os fariseus faziam? Os fariseus, ao dar uma esmola, ao ajudar uma pessoa, uma falsa justiça, uma falsa moralidade, os judeus faziam aquilo para aparecer, para mostrar que eles eram homens piedosos, para mostrar que eles praticavam verdadeiramente o amor de Deus, mas Jesus sabia a intenção do coração deles. É por isso que Jesus condenou essa prática e os chamou de hipócrita. E nós vamos saber aqui na frente o que significa uma pessoa hipócrita, o que era um hipócrita naquela época. Nós vamos ver mais aqui à frente. Então, os fariseus viviam desta forma. Eles praticavam uma coisa, mas na verdade viviam outra, e isso não agradava a Deus. Então, o grande ensinamento aqui é a motivação é tão importante quanto a ação. Então, a ação pode ser boa, mas e a motivação? Será que ela está sendo bem intencionada? Vocês lembram que quando Jesus, lá no capítulo 6 de João, Jesus ele realizou ali a multiplicação de pães, e ali a multidão chegou ali na beira do lago e não viu mais Jesus nem seus discípulos. Então, ali eles correram ali para procurar Jesus. E ali, a princípio, ali a atitude é nobre. Mas e a motivação? Por que eles estavam procurando Jesus? Será que é porque eles estavam crendo nos milagres, nos sinais? Ou porque eles estavam apenas procurando o pão que Jesus providenciou para eles? É por isso que quando chegou lá na frente, Jesus condenou ali a intenção do coração deles. A ação foi boa de procurar Jesus, porém a intenção é que não era. Eles não estavam à procura de Jesus por causa dos sinais e dos milagres que Jesus havia realizado, não porque Jesus era o Filho de Deus, mas porque eles estavam à procura do pão, aquilo que perece. Então, muitas vezes a atitude ela é boa, mas e a motivação? A motivação é muito importante, porque é a motivação que nos leva a agradar a Deus ou desagradar. Será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes ou eu estou desagradando? Será que aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo motivado por amor a Deus, pela fé que eu tenho, porque eu faço parte desse reino, eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus, ou eu estou fazendo apenas para tentar enganar alguém e na verdade nós não conseguimos enganar a Deus, porque Deus tudo sabe e tudo vê. Então, qualquer que seja a motivação,
se não tiver amor, não terá sentido ou valor algum. Vocês lembram que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo escreve aqui a carta aos Coríntios e fala sobre o amor como um dom supremo. Ele fala assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu transporte os mares, as montanhas com o poder da fé, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, ó, nada vale diante de Deus. Então, eu posso me sacrificar, posso entregar o meu corpo, a minha vida para ser morto por alguma causa, mas se não tiver amor, se é só apenas para aparecer para as pessoas que eu sou bonzinho, que eu sou um servo de Deus, aqui para tentar arrancar elogios e aplausos dos homens, isso não vai valer nada. Eu posso pegar meus bens, eu posso ofertar na igreja, eu posso pegar caminhonete, eu posso pegar a chave da minha casa e colocar no altar. Mas se for para aparecer, para receber aplauso, elogio, reconhecimento humano, ó, eu estou fazendo isso em vão. Porque, na verdade, a intenção do meu coração vai ser outra. Deus vai sondar a intenção do meu coração e vai ver que a minha motivação na oferta, no sacrifício, não foi para agradar a Deus, mas sim aos homens. Vocês lembram quando Deus falou lá aos profetas, eu não me agrado mais dos sacrifícios de vocês, das luas novas, dos sábados, é porque Deus já estava abominando aquilo que os homens estavam fazendo apenas por religiosidade, não estavam mais cumprindo ali aqueles rituais para agradar a Deus, estavam fazendo para se mostrar como homens temente a Deus diante das outras nações, e na verdade não era isso que Deus queria. Deus queria um relacionamento interior com a nação de Israel, Deus queria intimidade com eles, mas na verdade eles estavam fazendo aqueles rituais ali, guardando aqueles mandamentos, somente para parecer que eram homens bons e receber reconhecimento e aplauso. Mas Deus condenou a prática deles. Então ficou claro essa primeira parte. Nós devemos fazer para agradar a Deus e não aos homens. Então Deus leva mais em consideração a motivação do que a ação, viu? Deus leva mais em consideração a motivação. O que te motivou a fazer aquela ação? Qual foi a motivação? Então é importante saber a motivação, nós mesmo olhar para dentro de nós e buscar a resposta disso aí. O que eu estou fazendo? Qual é a motivação? Será que eu estou fazendo para agradar a Deus ou aos homens? Parece que essa lição é um pouco pesada, mas é necessário a gente aqui mencionar essas palavras, porque isso vai trazer crescimento espiritual, tanto para a minha vida, como para a vida de você que está aqui me ouvindo. Muitas vezes a gente é até cristão, frequenta a igreja, vai aos cultos, mas muitas vezes estamos fazendo algo para somente agradar os homens e não a Deus. Então precisamos ter cuidado com isso. 1.2, a verdadeira e a falsa piedade. Então nós vamos ver qual é a verdadeira e a falsa piedade. Jesus traça aqui um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. A hipocrisia era verdadeiro, os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Na declaração feita por Jesus, vemos manifestar a verdadeira atitude dos seus corações. Eles ofertavam ao povo porque eram apenas generosos, não porque eram apenas generosos, mas eles faziam para receber honra da parte daqueles a quem eles ofertavam. Suas obras ela tinha uma única finalidade, reconhecimento público. Então, Jesus ele revela ali a falsa piedade dos hipócritas, porque eles ofertavam, eles esmolavam, davam aos dos pobres, somente para ter aqueles pobres como pessoas que estavam lhe reconhecendo que eles estavam ali vos abençoando, para receber louvor, para receber glória e honra, e cada vez mais eles serem respeitados diante dali da nação de Israel. Mas nós sabemos que Jesus condenou essa prática porque eles viviam como atores. Eles praticavam, eles encenavam, mas na verdade não eram aquelas pessoas. Pensa num ator que faz um teatro. O ator ele vive uma história, mas quando ele sai dali do palco, ele já não é mais aquela pessoa, ele volta a ser quem ele é. Então Jesus ele diz que os hipócritas eram verdadeiros atores, eram pessoas que tinham essa capacidade de encenar, pessoas que tinham capacidade de elaborar texto na mente para poder ali levar as pessoas a lhe aplaudir e a lhe elogiar. Então, Jesus, ele condena essas práticas. E hoje, quantas pessoas nós temos hoje que vivem na hipocrisia, que são atores, verdadeiros atores, na frente do pastor, na frente dos irmãos, na frente da família, ele é uma coisa. E por trás, quem que é você? Quem que sou eu? É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter a vida coerente. A nossa vida exterior
tem que ser igual ao interior. Não ser atores tendo duas vidas. Deus não quer isso para nós. Nós fomos chamados para ter uma vida em Cristo, uma vida verdadeira, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de busca da verdade, busca interior do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos a cada dia viver na sua presença. Aleluia. Nada de fazer coisa em público para poder receber reconhecimento humano. Quantas pessoas, muitas vezes que você conhece, que eu conheço, que vai levar uma cesta básica na casa de uma pessoa que está passando necessidade e vai lá e tira uma selfie assim, ó. E posta na rede social, acabei de trazer uma cesta na casa de fulano, acabei de abençoar a pessoa aqui, irmão, para que isso? Não precisa, isso, vamos ver aqui na frente, no próximo tópico, o que você faz em secreto, Deus também te recompensa em secreto e te abençoa e te exalta. No tempo certo, o Senhor vai te abençoar. Não precisa você ficar tocando trombeta daquilo que você faz. Ah, eu comprei um remédio ali para ajudar o irmão, eu paguei uma energia de uma irmã, agora eu vou postar aqui nas minhas redes sociais para todo mundo ficar sabendo que eu ofertei, para todo mundo achar bonito o que eu fiz, irmão. Isso é hipocrisia. Pensa você pegar, ir lá para a igreja orar e começa a orar lá e de repente começa a fazer selfie, mostrando para as pessoas que você é um homem de oração. Não precisa disso. Deus sabe que você é um homem de oração, Deus sabe que você é uma mulher de oração e Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Então, isso que nós precisamos ter em mente. Deus nos conhece interiormente. Aquilo que os médicos não sabem sobre nós, aquilo que os cientistas não sabem sobre nós, Deus sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça e você também. Então, nós precisamos saber que Deus sonda tudo e sabe de tudo. Aleluia! Aqui embaixo Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas reconhecimento humano e que ao soarem trombetas para serem notados pelos homens, já receberam o seu galardão. Então toda vez que eu vou doar algo para alguém, vou dar uma esmola para alguém, e eu faço aquilo de uma maneira que as pessoas ficam sabendo, que eu divulgo aquilo, eu já recebi o meu galardão e não vou receber galardão de Deus, porque eu já recebi aplausos dos homens. Então, esse termo aí, ator, era isso que Jesus queria falar. Hipocrisia. Eram verdadeiros atores. Então nós temos que ter cuidado. Nós não somos chamados para ser atores. Nós fomos chamados para ser servos nesse reino. Nós fomos chamados para ser verdadeiros adoradores. Aleluia. Tá gostando da aula? Deixa um like aí, deixa um comentário aí para nós. Não me abandona aqui não. Fique até o final que a aula está ficando boa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1.3. Ofertando em secreto. Lembra que eu falei da oferta em secreto? A ofertando em secreto. Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã. Revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam e pensando em fazer o melhor para Deus e para seu semelhante. Então, Jesus estava dizendo aqui que tudo que nós fazemos em secreto, nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para agradar a Deus e não aos homens. Então, todas as vezes que você abençoa a pessoa, que você dá uma oferta, que você ajuda o necessitado, você não está fazendo aquilo para você ganhar status no reino, para você crescer no reino, não. Você está fazendo aquilo para agradar a Deus, porque você faz parte de um reino que é diferente do reino de Deus, e no reino de Deus você faz as coisas para agradar a Deus. Nós fazemos algo para agradar a Deus. Então, todas as vezes que eu abençoo alguém, a gente fica pensando em abençoar uma pessoa. Na verdade, você fez para Deus, porque quando a gente faz uma esmola ao pobre, a Deus a gente está fazendo. Então, todas as vezes que eu e você fazemos algo para abençoar alguém, saiba que você está fazendo para Deus e não para os homens. Então, é por isso que a motivação deve ser agradar a Deus. Então, a bondade que eu pratico aqui, é claro que a pessoa que está recebendo vai ser beneficiada, mas eu estou fazendo para Deus. Então, quando você se faz para Deus, você faz o melhor. Então, tem uma palavra que diz assim, quem dá aos pobres, empresta para Deus. Então, você fica com crédito com Deus, não com aquela pessoa que recebeu ali a sua ajuda. Não é aquela pessoa necessariamente que tem que lhe aplaudir em público, mas Deus é que tudo vê e vai lhe dar a sua recompensa. Jesus disse que o secreto revela o secreto. Eita glória, essa palavra aqui é forte. O secreto revela o secreto. Então, se você abençoa em secreto, o teu Pai que está em secreto, nosso Deus está em secreto, Ele vai nos abençoar. Talvez ninguém sabe que você ofertou, talvez ninguém está sabendo, mas o Pai que está em secreto, Ele tudo vê. Porque nós sabemos que tem pessoas que Ele oferta, Ele abençoa, mas Ele quer aparecer. Se o nome dele não estiver na lista de dizimista, Ele fica com raiva.
Se ele participar de uma festividade na igreja, no departamento, o nome dele não aparecer no final, lá nos agradecimentos, ele fica com raiva. Se ele faz alguma obra na igreja, uma limpeza, alguma coisa na igreja, se ele não aparecer lá no final, lá como uma pessoa que ajudou, ele vai ficar com raiva. Então essa pessoa ela precisa de mudança, ela precisa passar novamente pelo novo nascimento, porque quem é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, da água do Espírito, ele tem atitude diferente. Ele faz para agradar a Deus. Eu vou lavar o banheiro da minha igreja, lá onde eu congrego. Eu lavo o banheiro, mas eu estou fazendo aquilo para agradar a Deus, não o pastor, não os irmãos. Claro que como ser humano, todo ser humano gosta de ser aplaudido, gosta de ser elogiado, gosta de receber reconhecimento. Mas eu tenho que saber que aquilo que eu estou fazendo em secreto, o Pai vai me recompensar em secreto. Então, o secreto revela o secreto. Eita glória, essa palavra é forte. Disse o Pai que vê em secreto, fazendo de forma como fazemos, declarou que ao fazermos apenas para Ele, não para sermos vistos pelas pessoas, Ele nos recompensa em público. Aleluia. Irmão, quando nós fazemos com as boas intenções do coração, quando nós fazemos em secreto para Deus, não aos homens, tenha convicção que o Pai que está em secreto, Ele te recompensará e Ele te abençoará em público. No tempo certo, as pessoas ficarão sabendo que você está praticando atos de bondade. Então isso virá para a glória do nosso Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente eu e você somos um cristão. Mas a princípio de tudo está a intenção do coração. Então se você fez em secreto para agradar a Deus, pode ter certeza que Deus vai te abençoar publicamente. Aleluia, porque nosso Deus é fiel e Ele cumpre as suas palavras. Aleluia. Então, ofertando em secreto. Então, se você for fazer sua oferta, oferte em secreto, porque Deus vai te abençoar. Aleluia. O Pai, Ele está observando e valoriza mais a qualidade do nosso serviço do que a quantidade. Então, não é o tanto que eu faço no reino, não é o tanto que eu oferto, não é o valor, a quantidade que eu pratico na obra, mas é a qualidade. Deus quer saber se tem qualidade. Lembra da oferta da viúva pobre? Muitos ricos deram muito dinheiro, valor mais alto, mas Deus, Jesus, ele sondou o coração de todos que estavam ali e viu que a oferta da viúva pobre tinha qualidade, não é quantidade. No reino de Deus não é quantidade, é qualidade. Anote isso aí, qualidade. Não existe galardão algum quando realizamos obra divina por motivação egoísta, por causa das boas impressões diante dos homens. Então não vai ter galardão para quem pratica obras para ser elogiado. Segura essa aí. Aleluia. Tópico 2. A pretensiosa oração dos hipócritas. Outra coisa que Jesus condenou a maneira de ofertar, de dar esmola, de abençoar os pobres. E agora Jesus ali conversando com os seus discípulos, ele estava ali condenando a prática pretensiosa na oração ali que os fariseus praticavam e estava ensinando os seus discípulos como fazer de maneira correta. Vocês perceberam que esses 3 tópicos aqui, Jesus ele condena a prática dos hipócritas, mas ele traz aqui, ele manda os seus discípulos fazer da maneira correta aqui, ó. Ele ensina, tá vendo? Ele ensina a forma correta de como agir diante dessas questões, tanto da esmola, como da oração, e como no próximo tópico nós vamos ver do jejum. Então, a segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e a comunhão com Deus. Aleluia. Ele assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção ao se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde motivos corruptos. Então, irmão, para que serve a oração? Não serve para que as pessoas saibam que eu sou um orador, saibam que eu sou uma pessoa que vive na prática da oração, nada disso. A oração, ela serve como intimidade e comunhão do cristão com Deus. Como novo membro desse novo reino, uma pessoa que faz parte desse reino, eu preciso ter comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e isso eu faço através da oração. A oração não é para que os homens fiquem sabendo que eu estou na presença de Deus, não é para que eu venha ter comunhão e intimidade com Deus. Porque um homem que tem intimidade e comunhão com Deus
Ah, irmão, esse homem aí ninguém segura ele, ninguém para ele, porque é um homem que vive na oração, uma mulher de oração, e Deus o abençoa grandemente, os seus atos, onde ele coloca a mão, Deus prospera porque ele tem intimidade, tem comunhão com Deus. Não é para ele ficar tocando trombeta, ele faz a oração, é porque ele tem intimidade com Deus e comunhão, porque nós necessitamos de ter intimidade e comunhão com Deus, então é para isso que serve a oração, não para nós se mostrar para os outros como os hipócritas faziam. Então, a maneira incorreta de orar, 2.1. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus, ó, tá vendo? Não aos homens para estar escutando nossas orações. Quando chegava a hora recebida para oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo para orar. Então, o que acontecia naquela época? Os judeus tinham a prática de oração em um determinado horário do dia. Até hoje, muitos judeus ortodoxos ainda fazem isso. E algumas religiões do mundo também têm essa prática de oração. Pode estar no aeroporto, pode estar no trabalho, pode estar andando aonde estiverem, eles se ajoelham e oram a Deus como uma prática piedosa. Mas aqui nós sabemos que é uma prática para que os homens também fiquem sabendo que eles estão orando, para que os homens fiquem sabendo que eles têm comunhão com Deus, uma falsa comunhão com o Senhor. Então, não precisamos fazer isso, pastor, nós podemos estar em oração em todo o tempo. Paulo falou que nós temos que orar em todo o tempo. Nós podemos orar no trânsito, nós podemos orar na escola, nós podemos orar no nosso trabalho, nós podemos orar em todos os lugares em secreto com Deus. É claro que nós vamos tirar aquele momento de estar na nossa casa, de entrar no nosso quarto em secreto, e ali no Pai em secreto também vai nos ouvir. Aí sim é uma oração separada, ou quando estamos na igreja com os irmãos em orações específicas, oração pela igreja, oração pela nossa nação. Aquele que levanta a oração em voz alta, nós estamos ali para confirmar, para dizer glória a Deus e aleluia. Naquilo não é para aparecer, aquilo é o corpo de Cristo se reunindo em oração, assim como a igreja primitiva fazia. Nós não estamos fazendo aquilo ali para aparecer, nós estamos fazendo para orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para clamar pelas pessoas, para clamar por alguma causa. Então isso é válido diante de Deus. Agora, aquela oração que eu chego em público, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos aqui a 44, é um local de comércio muito grande, aí eu chego, pego uma caixa de som, microfone e começo a orar ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, e começo ali para quê? Para que as pessoas saibam que eu estou orando. Não precisa daquilo, não precisa ter essa prática para que Deus venha me abençoar. Deus vai me abençoar em secreto e Deus ouve a minha oração para o meu irmão também em secreto. Então, Jesus condenou essa prática dos fariseus. Eles faziam para parecer que eram homens de oração. E, na verdade, eles estavam ali somente para aparecer. Eles procuravam os locais mais movimentados, as sinagogas, as esquinas, as praças. Por que não oravam num lugar escondido, numa viela, num beco? É porque eles precisavam que alguém ouvisse a oração. Lembra da oração pretensiosa daquele homem, daquele fariseu que orava? Ele dizia só, Deus, eu estou na tua presença, Pai, e não sei o quê, olha esse publicano aí, olha esse homem aí que não é ímpio, que não é justo, olha eu que estou aqui na tua presença. Então, mais ou menos assim, uma oração. Então, uma oração pretensiosa, uma oração para parecer que parece que é mais santo do que todo mundo. Isso não é bom. Nós precisamos ter cuidado com essa prática errada de orar para agradar os homens e não a Deus. Então, nós possamos buscar a Deus para que nós venhamos ser abençoados por Deus e não para receber louvor dos homens através das falsas orações. Então era isso, Jesus estava ali condenando essa prática ali dos hipócritas e estava também ensinando os seus discípulos, porque Jesus sabia que ali existia fariseus, existia saduceus, e existia ali escribas, existia ali os mestres ali que estavam ali escondidos no meio da multidão, escutando ali os ensinamentos de Jesus, sabendo que tinha essa classe de pessoas ali, Jesus condenou essa prática para também até que eles viessem também aprender. 2.2, orando o Pai em secreto. Orando o Pai em secreto, a oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui somos informados que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus, tá vendo? A oração é algo secreto, a oração é para gerar intimidade, para gerar comunhão entre nós e Deus, para que Deus venha nos abençoar e nos prosperar sobre esta terra e nos ajudar, não para que os homens venham nos ver. Então, orando o Pai em secreto. Então, essa é a maneira correta de chegar a Deus. A oração desta forma, o cristão expõe a sua fé, devoção, confiança e amor diante de Deus e é recompensado pelo Senhor da mesma forma que Jesus apresenta uma recompensa para aqueles que dá
e apresenta o que ora. Então, Jesus está dizendo aqui que nós devemos orar até por uma pessoa em secreto, porque Deus vai recompensar aquela pessoa e também a nós. As vitórias que se materializam no mundo físico sempre passam por um período secreto na oração diante de Deus. Irmão, o bispo Abner Ferreira colocou palavras aqui, que a gente, se for parar num tópico desse, nem dá o vídeo, passa de 1 hora, o vídeo vai ficar muito longo, mas são palavras que, se houvesse mais tempo a gente aqui conversar sobre esses assuntos. Olha que o bispo colocou aqui, as vitórias que se materializam no mundo físico. Então, aquilo que acontece no mundo físico, as nossas conquistas, as nossas realizações no mundo físico, sempre vai passar por um período secreto na presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam, esse irmão é abençoado, esse irmão, tudo que ele faz prospera, mas não sabe o preço que essa pessoa paga na oração em secreto, não sabe quantas vezes essa pessoa desce na oração na presença de Deus. Então, os homens não estão vendo isso, mas Deus tudo vê, e no tempo certo Deus nos abençoa no mundo físico aqui também. Nós temos bênção das regiões celestiais e nós também temos bênção aqui na região física, no mundo que nós vivemos hoje. Nós somos abençoados por Deus, mas para isso nós precisamos estar na prática da oração. Aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, ele fala, depois de tudo, permanecer firmes e inabaláveis, ou seja, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, diante das dificuldades, diante das vitórias, mantemos-nos firmes na oração ao Senhor, porque o nosso resultado, as nossas bênçãos aqui nessa terra, depende de qual o grau de oração, de intimidade e comunhão que eu tenho com Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem vencer, não conseguem conquistar, não conseguem avançar. Por quê? Porque não tem uma vida prática de oração diante de Deus. Vive uma vida de engano, de mentira, de desobediência a Deus e vive em busca de campanha, vive em busca de profeta, vive em busca de pessoas para orar por ele. Por quê? Porque ele está desesperado, porque não consegue alcançar as bênçãos de Deus, sendo que, na verdade, as bênçãos de Deus nos alcançam quando nós vivemos uma vida verdadeira diante de Deus, uma vida de um coração que está bem intencionado na presença do Senhor, e as bênçãos correrão atrás de nós. Recebe essa bênção aí correndo atrás de ti. Se você é uma pessoa que tem orado ao Pai em secreto, você tem buscado ao Senhor, você tem a intenção no seu coração boa diante de Deus, saiba que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. Aleluia. Mas se você é uma pessoa que faz algo para parecer que é uma pessoa pretensiosa até nas suas orações, saiba que você precisa de mudança, você precisa novamente se voltar ao Senhor, se arrepender e se adequar ao reino de Deus. 2.3, estamos indo aí para a parte final. 2.3, orando em vãs repetições. Então, o que é que os fariseus faziam? Eles oravam orações repetidas, vãs repetição. Senhor, eu sou um piedoso, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o mais justo em Israel, não tem ninguém melhor do que eu aqui. Aí todo dia era aquela mesma oração, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o mais piedoso. Irmão, Jesus condenou aquela prática ali, daquela oração, não por causa da repetição, mas por causa do sentido da oração que eles estavam fazendo ali, orando somente para parecer que eram homens piedosos e, na verdade, eram atores, hipócritas. Então, Jesus condenou as vãs repetições dos fariseus, não por causa do dia a dia que eles oravam, mas por causa da repetição, por causa da intenção do coração deles. É que Jesus ele não se agradou daquela oração que os fariseus faziam, mas Jesus ele ensinou seus discípulos como orar. Quando for orar, entra no teu quarto em secreto, ora a teu pai que está em secreto, e ele tudo vê, vai te recompensar. E Jesus fazia esta oração. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então a oração estava para se glorificar o nome de Deus. Não para que eu viesse aparecer, não para que eu viesse mostrar que eu era melhor do que o meu irmão, não para que os fariseus mostrassem que era melhor do que as outras nações. Nada disso. Jesus ensinou uma oração modelo para que os discípulos viessem seguir. É claro que hoje nós podemos sim orar o Pai Nosso que está no céu. Isso não é pecado, não é errado, porque está na Bíblia. Jesus ensinou essa oração como modelo, mas nós hoje precisamos desenvolver uma prática de oração diante de Deus diferente. Nós precisamos hoje ter intimidade e comunhão com Deus.
O que é orar, irmão? Você vai expor a Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. É uma conversa entre amigos, é uma intimidade, você compartilhar momentos seus aqui de aflições, de vitórias com Deus, de agradecimento a Deus. Então Jesus deixou a oração modelo, mas Ele espera de nós que nós possamos desenvolver uma prática piedosa, verdadeira diante de Deus, de ter um relacionamento ao ponto de se tornar amigo de Deus, porque quando nós alcançarmos esse nível na oração de se tornar amigo de Deus, de conversar com Deus na prática secreta, irmão, tudo vai mudar na minha e na sua vida. Aleluia e glória a Deus. Nada de oração somente repetida, nada de oração somente repetida. Deus quer de você um relacionamento sincero e um relacionamento sério diante dele todos os dias. Aleluia. Então nós precisamos ter dependência de Deus e confiança nele. Tópico 3, estamos aqui partindo para o tópico 3, a prática do jejum. Agora nós passamos pela prática da esmola. No tópico 2 nós falamos sobre a prática da oração, e Jesus agora vai falar para os seus discípulos no Sermão do Monte sobre a prática do jejum. E claro que muitos cristãos ainda jejuam de maneira errada, e assim como os fariseus faziam naquela época, hoje não é diferente, irmão. Assim como no tópico 1 aqui, pessoas hoje ofertam para aparecer, para receber louvor, hoje ainda tem pessoas desse jeito. Assim como tem pessoas que oram para ser vista pelas pessoas, que buscam uma falsa busca a Deus em público para que as pessoas vejam. Hoje tem pessoas assim, e nós precisamos combater também essa prática, assim como Jesus combateu. E nós sabemos também que tem muitos cristãos que jejuam para aparecer, para as pessoas saber que está jejuando, para as pessoas saber que ele está ali se sacrificando. Então nós vamos ver isso agora. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso Jesus critica os líderes religiosos e ressalta a verdadeira motivação. Então, a prática do jejum sempre foi agradável ao Senhor, porque qual que é o objetivo do jejum? O jejum serve para nos aproximar de Deus, para nos afastar das coisas deste mundo. Então o jejum serve para nós a cada dia estreitar a nossa comunhão com Deus, assim como a oração. O jejum serve para mortificar a nossa carne, serve para nós nos santificar, para nós se separar para Deus a cada dia. Então, para isso que serve o jejum. Então, Jesus aqui ele revela e critica o jejum dos fariseus, porque a motivação era outra. A motivação não era buscar Deus, a motivação não era agradar a Deus, a motivação não era mortificar a carne, crucificar a carne. A motivação era para que as pessoas observassem que eles estavam ali jejuando, para que as pessoas viessem os louvar, viessem os aplaudir. Olha, que fariseu abençoado, ele está jejuando. Olha, que fariseu ali que está ali com o semblante caído, ele está com certeza se sacrificando a Deus. Pensa num homem poderoso, pensa num homem importante. Era isso que eles queriam ouvir. E Jesus condenou essa prática, porque o jejum também, dependendo da circunstância, precisa ser feito em secreto. 3.1. Qual o jejum que agrada a Deus? Tal qual a esmola e a oração, tá vendo? Assim como a esmola e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas espetáculos de suposta piedade ao fingir dor, tristeza e abnegação. Ficavam tristes, fingiam que estavam sentindo dor, e era uma falsa e uma abnegação falsa. Para quê? Somente para aparecer. Assim como a esmola era para aparecer, oração era para aparecer, jejum também era para aparecer e receber louvor dos homens. Era um verdadeiro show a partir para atrair a atenção das pessoas. Então nós precisamos ter cuidado hoje com a prática de jejum para não se tornar atores fazendo show, para atrair a atenção das pessoas. Olha, o pastor Edre está orando, está jejuando. Olha, o pastor Edre, eita, é um homem santo, um homem abençoado por Deus, porque nós estamos vendo o que ele está fazendo. Não, eu não preciso disso para que as pessoas saibam que eu sou um homem de Deus. Os frutos vão aparecer, as coisas que eu faço, Deus vai abençoar. No tempo certo a luz vai brilhar, porque eu sou uma pessoa que busco a Deus em secreto e faço para agradar a Deus. No tempo certo eu vou levar, como na lição 4 falou, o sal para ali dar sabor à vida das pessoas, e a luz que vem iluminar a vida do pecador. Não precisa eu estar tocando trombeta, não precisa eu estar mostrando que eu estou jejuando para que Deus venha me abençoar, para que as pessoas venham ver. Não precisa disso. Deus vai me abençoar porque a intenção do meu coração, ela é justa diante de Deus e é para agradar o Senhor. Então, eu não preciso fazer show de jejum.
Eu não preciso nada disso, porque Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo vai me recompensar no tempo certo. Eu tenho certeza que com você é do mesmo jeito. Deus vai te recompensar no tempo certo, desde que você faça aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia. Então, em contraste com os discípulos do reino, os discípulos do reino devem fazer de acordo com os princípios bíblicos, não para serem vistos, mas pelas pessoas. Deve evitar toda a ostentação, desejo de apresentar algo que não representa a verdade. Deve praticar a sua piedade com alegria, com a intenção de agradar a Deus, trazer a glória agradar ao Pai e trazer glória ao nome do Pai, ao seu nome. Somente assim receberá a recompensa de Deus, que Deus reserva para os fiéis. Então, Jesus está dizendo que nós devemos nos apresentar na prática do jejum com alegria, agir naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos ali jejuando, eu estou ali numa abstinência de alimento diante de Deus. Eu decidi hoje, eu vou fazer um jejum, eu estou sentindo que eu estou fraco espiritualmente, eu vou fazer um jejum, mas isso não quer dizer que eu vou estar triste, que eu vou estar com o semblante caído, para que as pessoas vejam que eu estou jejuando, nada disso. Eu preciso agir de maneira natural, normal, para não transparecer aos que me rodeiam que eu estou jejuando, porque fazendo assim, Deus vai trazer recompensa aos fiéis. Aleluia. Então, se você está sendo recompensado por Deus, é porque com certeza você está jejuando de maneira correta. Em último caso, todo crente tem a sincera opção entre duas alternativas: ser um hipócrita e receber aplausos do mundo, ou ser um autêntico e receber a recompensa de Deus. E aí? Fica uma pergunta no ar. Nós temos hoje essas duas opções: fazer oração, fazer esmola, fazer jejum para ser aplaudido pelos homens, ou fazer para agradar a Deus como autêntico cristão desse reino que somos e receber a recompensa do nosso Deus. Porque quem faz para agradar o homem não vai receber a recompensa de Deus, mas quem faz para agradar a Deus vai receber a recompensa do Senhor, porque Deus é fiel. Quando Deus fala, Deus cumpre no tempo certo. Aleluia. Se Deus falou que vai te abençoar, irmão, continua firme na presença dele, porque no tempo certo ele vai trazer a tua vitória. Então, os fariseus viviam de uma busca superficial, deixando transparecer de maneira externa que estavam sendo piedosos. Nós sabemos que estavam sendo reprovados por Deus, mas nós sabemos que se fizermos para agradar a Deus, vamos receber a aprovação da parte dele também. 3.2, já estamos indo para o final da nossa aula. A privacidade no ato de jejuar. Privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados de orar, o jejum também deve ocorrer de maneira na privacidade do coração do discípulo. Olha, que eu ensinei agorinha. Visto que o jejum requer autocontrole religioso, assim, tem que me autocontrolar para não transparecer o que eu estou jejuando, tem que ter autocontrole. É uma tentação importante comunicar sutilmente no nosso esforço ou vitória aos outros. Então, é uma tentação a gente estar comunicando aos outros que a gente está jejuando, porque isso pode atrair louvor por parte das pessoas. Então, isso é perigoso, nós precisamos ter cuidado com isso. Pode estar atraindo aplausos para nós, reconhecimento humano. Então, se eu começo a comunicar com as pessoas que eu estou jejuando, irmão, eu estou correndo um sério risco de receber galardão aqui na terra mesmo dos homens, reconhecimento dos homens, e não receber recompensa de Deus. Embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa que revelar o nosso jejum pode se tornar uma forma piedosa de orgulho ou auto-engano espiritual. Então, claro que pode ocorrer momentos que a gente sem querer acaba soltando ali que a gente está jejuando, mas Deus vai levar isso em consideração e vai saber a intenção do seu coração. Então, mas temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode se tornar uma prática de orgulho religioso, de auto-engano espiritual. Eu vou transparecer para as pessoas, vou mostrar para as pessoas que estou jejuando, para mostrar que a minha vida espiritual está boa com Deus, que eu sou um servo do Senhor, e isso pode ser enganoso. Cuidado. Então, por isso que a lição número 6 falou: cuidado com as intenções do coração, porque é do coração que procede a saída da vida. Então, é do coração que procede o desejo da maldade. Então, nós precisamos ter cuidado aqui, ó. Será que eu soltei por acaso para alguém que eu estou jejuando? Sem querer eu falei? Ou eu falei de maneira intencional para que a pessoa venha entender que eu estou jejuando? Cuidado com isso, viu, irmão?
O jejum pode ser individual ou coletivo. O jejum pode ser individual para me santificar e buscar a Deus, assim como pode haver um jejum também de maneira nacional, para jejuar por uma causa, pela nação, para uma pessoa até da igreja que está ali passando pelo momento de dificuldade. Os irmãos podem se reunir e jejuar pelaquela pessoa de maneira coletiva. Então esse jejum também será agradável aos olhos do Senhor, porque os irmãos estão se reunindo ali para jejuar por uma causa. Lembra ali que a rainha Esther, ela convocou ali o povo para jejuar ali, porque ela precisava se apresentar diante do rei para salvar o seu povo. Ali foi um jejum coletivo. Assim também hoje nós fazemos na igreja jejum coletivo. Nós se reunimos, irmãos do ministério, e vamos orar por uma causa específica. Vamos orar pelo nosso país, vamos jejuar pela nossa cidade, pelas autoridades, para que Deus tenha misericórdia. Então esse é o jejum coletivo, Deus também se agrada. O individual trata com o particular de cada um. O coletivo vai sempre encorajar a igreja a concentrar-se na obra de Deus, pedir direcionamento, expressar tristeza pelo pecado de alguém, tá vendo? E buscar o perdão na comunidade. Então, para isso serve o jejum coletivo. O jejum individual serve para nos abençoar, para que nós venhamos crescer espiritualmente, Deus, nós, no particular. Então, eu preciso me separar no jejum, para que eu venha ter mais intimidade com Deus, para que eu venha buscar mais a Deus. Então, serve para mim para isso. Mas o jejum no coletivo, ele vai servir para expressar tristeza pelo pecado de alguém, busca do perdão. Então, é para isso que serve o jejum. Eu acabei de explicar para vocês. Em todos os casos, Deus alertou para a privacidade do coração. Aleluia. Em Cristo, a verdadeira piedade opera em segredo, sendo manifestada por Deus numa ação salvífica, visível e pública. Olha esse comentário aqui, ó. Em Cristo, a verdadeira piedade opera em segredo, presta atenção, sendo manifestada por Deus numa ação salvífica, visível e pública. Então, a verdadeira piedade, aquilo que eu faço em segredo, Deus vai me recompensar em público aquilo que eu faço no invisível. 3.3, parte final da nossa lição, é a maneira correta de jejuar. Não podemos considerar que a aparência de miserabilidade automaticamente sinônimo de espiritualidade, tá vendo? Não é porque eu vou mostrar que meu semblante está triste, que eu estou sofrendo, estou jejuando, que isso vai me trazer espiritualidade. Essa falsa aparência de miserabilidade, de uma pessoa que está sofrendo, que está ali triste porque está jejuando, isso não vai trazer benefício nenhum para a minha vida. Os fariseus desfiguravam o rosto, tá vendo? Apresentavam uma expressão abatida, com os olhos abatidos, a fim de suscitar elogios. E hoje também tem pessoas desse jeito, que quando estão jejuando, começam a ficar tristes, andam na rua, não fala com ninguém. E a pessoa, o que está acontecendo, fulano? O que você está sentindo? Ah, não, hoje eu estou jejuando. Eu estou aqui me contando, então já vai receber louvor dos homens, glória dos homens. Ô, irmão, parabéns, está jejuando, está se separando. É difícil enquanto a pessoa está jejuando, ó. Parabéns, Deus continua te abençoando, irmão. Recebeu o louvor, recebeu ali a glória dos homens. Então, é perigoso a gente fazer como os hipócritas, deixar o nosso semblante transfigurar o nosso rosto que nós estamos ali jejuando. Cuidado com isso. Jejum nunca foi o meio de chegar a Deus para barganhar ou para se tornar merecedor. O jejum tem como finalidade desviar os nossos olhos deste mundo, olha que eu falei no começo, e focados apenas nas coisas de Deus. Para isso que serve o jejum, para você ter comunhão com Deus, para me aproximar de Deus. É uma forma de me relacionar espiritualmente de forma secreta com o Pai, e o Pai com certeza vai me abençoar. Então, o jejum que agrada a Deus é um jejum que vai trazer para nós quebrantamento, domínio próprio. Nós vamos priorizar as coisas espirituais, nós vamos estreitar os relacionamentos com Deus. Então é para isso que serve o jejum. Não, mas nós sabemos que muitas pessoas jejuam para barganhar com Deus. O que é barganhar, pastor Edson? Deus, eu vou jejuar para esta casa para o Senhor me dar isso, para o Senhor me dar aquilo. Eu vou jejuar para o Senhor me dar uma casa. Eu vou jejuar porque eu preciso de emprego. Irmão, jejum não é para isso. O jejum que você faz em secreto é para você ter intimidade com Deus. Deus vai sondar o seu secreto, vai saber as suas necessidades na oração. E o Senhor vai te abençoar, porque a intenção do seu coração não é jejuar para que Deus venha te abençoar. Não é para isso. O jejum é para você se aproximar de Deus. Você não precisa jejuar para tentar ser como uma moeda de troca com Deus, porque Deus vai saber a intenção do seu coração
e com certeza Deus não vai lhe abençoar da maneira que você está esperando. Então, ficou claro aqui a nossa lição, que na primeira parte da nossa revista, da nossa aula, foi para a prática da esmola. Você pratica a esmola, você pratica a oferta, ajuda aos pobres, não para aparecer ou não para ganhar status no reino, porque você faz parte do reino, e como faz parte desse reino, você é uma pessoa diferente que faz de acordo com a vontade de Deus. A oração é da mesma maneira, não vou orar para que eu seja promovido, para que eu ganhe um status maior no reino. Eu vou orar porque eu faço parte desse reino, eu preciso de oração, eu preciso de intimidade com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Da mesma maneira o jejum. Eu não vou jejuar porque eu preciso de uma casa, de um carro, de uma mansão. Eu vou jejuar porque eu faço parte desse reino. Eu vou jejuar porque fazendo assim eu vou estar agradando a Deus, vou estar me separando das coisas deste mundo, vou me distanciar do mal e vou me aproximar de Deus a cada dia, porque fazendo assim nós vamos estar agradando ao nosso Deus. Então, com essas palavras eu encerro essa lição. Eu espero que em Cristo Deus tenha vos abençoado grandemente através dessa aula. Eu espero sinceramente ter cooperado com você em algo para a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, eu quero que você continue orando aqui pelo Pastor Éder, pelo nosso canal. Se você ficou até o final comigo e não se inscreveu ainda no nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, deixar um comentário. E se você é daqui de Goiânia e não tem uma agenda domingo de manhã, não tem nada programado, reúna a sua família, se arrume pela manhã às 9 horas da manhã e nós estaremos ali na Vila Santa Helena, na Rua 6, número 303, Campo de Campinas, ali a igreja presidida, que é a congregação pelo pastor Jales e a pastora Suzy, com certeza vão estar vos esperando ali para vos recepcionar e ensinar a palavra de Deus, e você vai ser ricamente abençoado. E fique ligadinho, porque na próxima aula nós vamos estudar, na lição de número 8, nós vamos estudar aqui sobre o ensino de Jesus sobre a oração. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a oração, sobre o segundo tópico da lição 7 que nós tivemos hoje, lição 7. Nós vamos aprofundar um pouco mais ela na lição de número 8. E se eu fosse você, ficava ligadinho, não perdia, porque com certeza Deus tem coisas maravilhosas para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu senti vontade de fazer uma oração para encerrar também e lhe abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus eterno que está no céu, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós passamos aqui. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor Deus venha olhar para cada um desses que estão aqui aí estudando comigo, que o Senhor possa vos abençoar, que as nossas orações não venham ser pretensiosas, que o nosso jejum não venha ser pretensioso, que as nossas esmolas não venham ser pretensiosas. Deus, que o nosso coração esteja voltado inteiramente para fazer a Tua vontade, para agradar ao Senhor e não agradar aos homens. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa nos estar dando graça para continuar firme na Tua presença e continuar trilhando o caminho da eternidade, que assim o Senhor quer para todos nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima lição, se Deus assim permitir. Aleluia e glória a Deus.